aproveitemos o Evangelho, iluminando a nossa intimidade, para descobrir não apenas o lado negativo que ainda nos é familiar, mas que possamos descobrir os recursos que nós herdamos de Deus. Bem, meus irmãos, é uma satisfação imensa estar aqui, mais uma vez junto de vocês, para que nós possamos comentar um pouco mais a respeito da vida de nosso Mestre Jesus Cristo. Eu agradeço a vocês do fundo do coração por todo o incentivo, por todas as palavras que nesta semana eu recebi, e nós pretendemos continuar assim, com a colaboração de vocês, para que nós possamos levar a mensagem de nosso Mestre Jesus, para demonstrarmos a cada dia que Jesus Cristo vive e que nós precisamos despertar, acordar, para detectarmos a essência do seu ensinamento. O tema de hoje é o olhar de Jesus. E o alicerce do nosso comentário será a negação de Pedro. A negação de Pedro está prevista nos 4 evangelhos da Bíblia. Mas hoje nós vamos considerar exclusivamente o evangelho de Lucas, porque somente no evangelho de Lucas, tratando sobre a negação de Pedro, somente neste evangelho encontra-se destacado o olhar de Jesus para Pedro, tão logo ele nega o Messias pela 3ª vez. O que há de tão importante para mim no olhar de Jesus? O que este olhar traduziu para mim? Qual mensagem eu preciso e eu necessito retirar deste olhar? Meus irmãos, todos nós aqui na Terra, nós precisamos, torna-se imprescindível a convivência social. No direito, nós aprendemos que nós nascemos para viver em sociedade. E nós, cristãos, apesar da nossa boa intenção de vivermos na terra como irmãos, nós encontramos muita dificuldade para colocar em prática esse nosso propósito. Quase sempre nós temos o hábito de nos isolar, colocar obstáculo na atuação do outro, a crítica, o modo ríspido de conviver. Quase sempre nós somos presunçosos e, não raro, nós nos esquecemos. Nós mergulhamos da tristeza para a depressão. Então nós vamos observar que ainda nós encontramos muita dificuldade para colocar em prática a mensagem de nosso Mestre Jesus Cristo. E creio eu que este episódio, conhecido por todos como a negação de Pedro, nos tem muito a ensinar. E eu quero hoje destacar, nestes minutos, o olhar de Jesus, no momento em que Pedro o nega pela 3ª vez. Certa vez, eu estava assistindo uma palestra de Carlos Bacelli, onde ele nos traz um ensinamento maravilhoso de Chico Xavier. O palestrante nos informou que, certa vez, Chico Xavier declarou que nós espíritas, quando nós começamos a conhecer a doutrina espírita, revivendo os ensinamentos de Jesus Cristo, nós temos a tendência de ficarmos entusiasmados, chegando-se ao ponto de a fascinação ofuscar o nosso senso. Nós achamos e nos embriagamos
por aquela luz que se nos apresenta. Nós ficamos admirados com o ensinamento de Jesus. Nós ficamos boquiabertos com a mensagem trazida pelos Espíritos. Todavia, quando essa luz começa a adentrar no nosso íntimo, quando nós aproveitamos essa luz para nos conhecer, quando este recurso ilumina o nosso interior e nós nos deparamos com aquilo que na verdade nós somos, nós estamos tão habituados à sombra que a nossa tendência quase sempre, não raro, é fugir. É esquecer o propósito de reajustamento, é deixar para depois o nosso ideal de viver o ensinamento de Jesus Cristo. Mas veja bem, mais cedo ou mais tarde, nós teremos de fazer esse contato com o nosso interior. E nós precisamos ter a coragem de aproveitar essa luz que ilumina o nosso íntimo para que nós possamos descobrir a melhor maneira de nos ajudar. Então, neste mundo onde nós estamos sempre nesse relacionamento com o outro, nós precisamos aproveitar este contato para a nossa ascensão espiritual. Mas você ainda deve estar se perguntando: mas em que ponto o olhar de Jesus? Em que ponto essa perspectiva presente no Evangelho de Lucas a respeito da negação de Pedro? Em que ponto essa passagem lhe ajudou? Bem, é bem verdade que desde a adolescência nós nos deparamos com essa mensagem. Nós conhecemos esse momento difícil que Pedro enfrentou ao negar Jesus Cristo, ao negar aquela alma que ele tanto admirava, aquela pessoa que ele sempre acompanhou, aquele irmão, aquele amigo que até mesmo desfrutava do convívio de seus familiares. A gente se depara com esse momento de angústia de Pedro para chegar a algumas conclusões. E num determinado momento, mesmo ciente, conhecendo essa passagem, não só presente no Evangelho de Lucas, muito embora na Bíblia apenas Lucas destaca o olhar de Jesus Cristo, nós vamos perceber também que o Espírito Humberto de Campos nos traz esta mesma mensagem no livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Naquele livro, no capítulo A Negação de Pedro, o benfeitor espiritual destaca também este olhar. Já era de nosso conhecimento. Nós já tínhamos contato desta mensagem, deste olhar de Jesus Cristo, mas até então nós fazíamos uma interpretação, eu, Ricardo, uma interpretação equivocada deste olhar. Num determinado momento de minha vida, que eu estava passando por uma angústia muito triste, uma dificuldade emocional, porque, muito embora sempre tivesse a pretensão de viver a mensagem de Jesus Cristo, de procurar abraçar os princípios da sua doutrina na minha conduta diária, quase sempre eu me percebia frustrado porque eu não conseguia colocar em prática o sonho realizado. Após tentativas, reiteradas intenções, propósitos frustrados, nesse dia eu encontrava-me muito triste, muito frustrado. Quando então eu tive a bela ocasião de conhecer, de ler um livro de autoria de Augusto Cury, intitulado O Mestre dos Mestres. Neste livro, Augusto Cury nos destaca o olhar de Jesus de uma maneira totalmente diferente. Reitero que, certamente, Lucas pretendeu destacar no olhar de Jesus Cristo esta interpretação. Obviamente, o espírito Humberto de Campos também
também quis ressaltar esse olhar de Jesus, mas a minha sombra, a minha dificuldade, interpretava o olhar de Jesus de forma totalmente diferente. Como sempre nós fazemos. Quase sempre, principalmente nós religiosos, na convivência com o próximo, se aquela pessoa não corresponde à nossa expectativa, a nossa tendência é isolar essa pessoa. Até mesmo no convívio com os amigos, com os irmãos, sobretudo naqueles momentos em que determinado companheiro nos pede uma ajuda, um conselho, e quando nós apresentamos esse conselho e ele não é seguido, quantas e quantas vezes nós nos flagramos dizendo o seguinte: falta de aviso não foi. Eu te disse, eu te esclareci. Por que você não quis me ouvir? Então o problema é seu, você que é teimoso. E a gente não percebe que a nossa postura é indevida, inesperada pelo companheiro que aguardava de nós o quê? Um olhar de compreensão, um entendimento, até mesmo tolerância pelo seu grau de maturidade. E a gente pode persistir um pouco mais nessa reflexão. Nós podemos e devemos continuar. Quantas e quantas vezes também nós isolamos de nós mesmos? Quantas e quantas vezes nós alimentamos repulsa por nós mesmos? Inúmeras vezes nós passamos a nos odiar. Nós alimentamos conceitos negativos a nosso respeito. Por quê? Porque num determinado momento em que nós propomos alcançar a realização de um sonho, e quando por várias vezes nós nos sentimos frustrados, a nossa tendência quase sempre é o desânimo, é a tristeza, é a melancolia, é a angústia e, em alguns casos, infelizmente, a depressão. Meus irmãos, para que nós possamos compreender a passagem, a negação de Pedro, faz-se necessário relembrar alguns momentos, os últimos momentos da vida de Jesus aqui na Terra. Nós sabemos que antes da prisão de Jesus Cristo, ele se reuniu com os discípulos. E nesta reunião, importantíssima, ele apresentou inúmeras recomendações. E ele até mesmo alertou a respeito da dificuldade dos discípulos em seguir a sua mensagem, em vivê-la. E ele já, naquele momento, ele antecipou. Naquela reunião, ele alertou os discípulos de que ele iria passar por uns momentos de sacrifício de extrema abnegação. E que naquele momento ele seria abandonado por todos os seus discípulos. Pedro ficou indignado e perguntou para ele, mestre, para onde você vai? Eu quero te acompanhar. E Jesus Cristo respondeu o seguinte: olha, Pedro, você ainda não tem condições de me acompanhar. Você ainda não tem suporte para o testemunho que eu vou ter que enfrentar. Somente mais tarde você entrará na posse da fortaleza que se torna indispensável para enfrentar esse testemunho. Somente mais tarde. Por enquanto, a sua condição ainda não passa de aprendiz. E o discípulo ficou inquieto e ficou até mesmo inconformado. De certa forma, ele se dirigiu para Jesus e falou assim: mas mestre, você me considera sem coragem para acompanhá-lo nesse momento difícil? E Jesus Cristo responde para ele, falou assim: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Aí que Pedro ainda ficou mais indignado. Mas como? Você me qualifica como um espírito mau? Você me rotula como uma pessoa perversa?
E Jesus Cristo responde de forma calma e serena: Não, Pedro, eu não te considero ingrato. Eu entendo que você não é indiferente aos ensinamentos, mas hoje você irá aprender que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Olha que mensagem! O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Bem, tão logo terminada a reunião, eles foram orar no horto, onde ali sucedeu-se a prisão de Jesus Cristo. Como ele havia previsto, todos os seus discípulos o abandonaram. Apenas Pedro e João acompanharam Jesus à distância. Neste caminho, João se justifica dizendo que iria a Betânia comunicar, deixar a mãe de Jesus a par dos acontecimentos. E somente Pedro, à distância, acompanha Jesus Cristo. Pedro consegue entrar na residência de Caifás e ele testemunha a prisão de Jesus numa cela úmida, ao lado de um pátio enorme, onde ali se aglomeravam as pessoas. E tão logo na entrada da residência de Caifás, uma porteira já pergunta para ele: você não é um dos discípulos? E pela primeira vez, Pedro nega. Quase que imediatamente, um outro homem interpela Pedro a respeito da sua condição de seguidor de Jesus Cristo. E mais uma vez, Pedro nega de forma taxativa. E naquela noite fria, naquela madrugada, ele senta ao lado de uma fogueira. Quando então, um outro rapaz chega e diz: eu testemunhei você na prisão de Messias. Você foi um dos que retirou a espada e cortou parte da orelha de um dos soldados, não foi? E Pedro nega. Naquele momento, naquela última negação, o galo canta. Ele lembrou imediatamente de todas as palavras de Jesus Cristo. E ele, triste, levantou cambaleante e instintivamente ele olha para a janela da cela e percebe. Ele dá de frente do olhar semblante de Jesus que contemplava o discípulo. Quais são as palavras que poderiam traduzir o semblante de Jesus Cristo? Projetando a minha sombra, eu interpretava assim: está vendo, Pedro? Eu não te disse que você não tem coragem bastante para este testemunho? Eu não te adverti que ainda você não edificou fortaleza indispensável para passar por esses momentos? Eu não alertei vocês que todos vocês iriam me abandonar? Esta era a minha interpretação, equivocada, típica de um espírito atrasado, ainda no aprendizado a respeito da mensagem de Jesus. Mas o professor Augusto Cury nos mostra um olhar meigo, sereno, compreensivo e, acima de tudo, aquele olhar poderia ser expresso através da seguinte palavra: atenção, cuidado, preocupação com o discípulo. Naquele momento, Jesus certamente estava pedindo a Pedro que não desistisse de si mesmo, que persistisse no propósito de construir em si a fortaleza que se faz indispensável, para que Pedro não desanimasse. Quando esta explicação, quando esta tradução por Augusto Cury deste olhar de Jesus Cristo, a minha vida se tornou diferente. Eu já comecei imediatamente a fazer uma interpretação diferente da vida e a ter um olhar diferente para com os nossos semelhantes. Então, aquela pessoa que na sociedade não corresponde às expectativas sociais, nós não podemos rotulá-las de marginalizadas.
Aquele amigo nosso que não consegue colocar em prática o ensinamento ou a sugestão, a admoestação nossa, que certamente ele deve ser compreendido no seu estágio, naquele momento, e nós não podemos e não devemos levantar ou expressar palavras de críticas e de censura, longe qualquer tipo de rigidez. Mas quase sempre nós somos assim. Também conosco, nos momentos de angústia e de tristeza, quando nós nos propomos a realizar a tarefa, a edificação dessa fortaleza dentro de nós mesmos, nós precisamos ter paciência e ter a humildade de reconhecer as palavras de Jesus Cristo dirigidas aos próprios discípulos. Olha, a condição de vocês ainda é de apenas aprendizes, mas vocês estão a caminho de edificar no íntimo de vocês a condição necessária para enfrentar o testemunho. Vocês têm todo o potencial e é nesse potencial que eu aposto. Em vocês eu deposito toda a minha confiança, mas quase sempre nós fugimos da perspectiva da iluminação e nós deixamos o trabalho de autoconhecimento fugindo da sombra. Quando o Evangelho começa a adentrar dentro da nossa intimidade, quando nós começamos a nos conhecer, se a gente foge, imediatamente nós cairemos na hipocrisia. Então, meus irmãos, o olhar de Jesus, apresentado, destacado por Lucas, o evangelista, nos traz um ensinamento enorme. A forma pela qual Jesus Cristo nos olha. O olhar de Jesus é diferente do nosso, muito superior. Certa vez eu li uma frase e eu sempre a repito nas palestras. Jesus Cristo nos ensina que Deus nos ama não porque nós somos bons. Nós somos bons é porque Deus nos ama. Deus nos apresenta inúmeras ocasiões para que nós desenvolvamos em nós os recursos herdados do nosso Pai. Então, meus irmãos, para finalizar, eu quero destacar o seguinte: o olhar de Jesus. Quais as palavras que poderiam e que podem traduzir o olhar de Jesus direcionado a Pedro? Este olhar de Jesus direcionado ao discípulo maior, ele também deve ser direcionado a nós mesmos. Quais palavras? Acima de tudo, nós precisamos repetir uma frase que Jesus Cristo apresenta a Pedro no livro A Boa Nova, de Humberto de Campos. Jesus Cristo diz de forma taxativa para Pedro: Pedro, ainda hoje você irá descobrir que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Ele está querendo dizer para nós que nós devemos nos fortalecer e construir dentro de nós a fortaleza que se faz indispensável para que nós possamos vencer as intempéries e os desafios da vida. Fujamos de qualquer propósito de marginalização. Repitamos a mensagem de Jesus nos nossos atos e longe de nós qualquer propósito de levantar barreiras, de construir muros, e criemos uma intimidade também conosco mesmo. Que nós possamos sempre lembrar que em vez do isolamento, em vez da crítica, da presunção, da tristeza e até da depressão, que possamos encarar o mundo com um novo olhar. Que sejamos alegres, que possamos aproveitar cada oportunidade para manifestar a nossa alegria de viver, o nosso entusiasmo. Que nós possamos sempre, em cada momento, em cada ocasião, demonstrar em nós, em nossos atos,
a fé que habita dentro de nós mesmos e que não desanimemos jamais, mesmo que diante da sombra que ainda nos abriga, da sombra que ainda prevalece no nosso interior. Aproveitemos o Evangelho, iluminando a nossa intimidade, para descobrir não apenas o lado negativo que ainda nos é familiar, mas que possamos descobrir os recursos que nós herdamos de Deus, a fortaleza necessária para criar um novo mundo. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.